Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje, um salmo bastante conhecido da palavra, que é o Salmo 91. Inicialmente nós vamos ler apenas os 2 primeiros versículos, mas eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, para que nós voltássemos a lê-lo durante o tempo em que essa palavra está sendo entregue. Amém? Acharam? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós queremos te louvar e bendizer o nome, queremos render graças nesse dia ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós queremos oferecer a Ti esse culto em ação de graças pelas providências que o Senhor tem tomado com relação a nós, com relação a este lugar, com relação ao ministério. Senhor, nós queremos apresentar diante de Ti a reunião com os jovens no sábado, que o Senhor possa estar nos direcionando para aquela reunião. E que tudo, Senhor, nessa tarde também seja para louvor e honra da Tua glória, que essa palavra possa tocar nossos corações de um modo vivo, e que o Teu nome, Senhor, ele seja poderosamente glorificado em nome de Jesus. Amém? Amém. Quando eu estava meditando nesse texto da palavra, para trazer para os irmãos hoje à tarde, a experiência do salmista aqui me fez refletir sobre o fato de que quando nós estamos refugiados à sombra do Onipotente, nós experimentamos um tempo de descanso, um tempo de refrigério. Só quando nós experimentamos isso, só quando nós temos essa experiência viva com o Senhor e fazemos do Senhor esse refúgio, essa fortaleza, esse consolo presente na nossa tribulação, só aí nós conseguimos nos aquietar, só aí nós conseguimos descansar no Senhor. O Salmo 91, ele é, sem dúvida, um dos mais conhecidos e citados de toda a Bíblia. E nós temos ouvido, certamente você já ouviu, inúmeros sermões elaborados a partir deste salmo, pois ele tem sido uma fonte inesgotável de ensino para os que temem a Deus, para os que se refugiam nele. O tema central do salmo é exatamente esse: o Senhor como refúgio, salvador dos seus escolhidos. E quando nós ouvimos as pessoas, e temos dito isso muitas vezes aqui, as pessoas hoje não querem estudar a palavra, não têm paciência para estudar a palavra e querem, à semelhança do mundo lá fora, as coisas no abrir e fechar de olhos, querem tudo para ontem. E relacionamento com Deus precisa ser construído passo a passo, num andar diário com o Senhor. E uma coisa que eu tenho percebido é que, embora este salmo ele retrate isso, o Senhor como refúgio, salvador dos seus escolhidos, é comum nós encontrarmos este salmo exposto em paredes de casas e de casas comerciais, como uma espécie de amuleto, usado por aqueles que não têm nenhum conhecimento de Deus, nenhuma ligação com o Senhor nosso Deus. Mas no nosso próprio meio, no meio do povo de Deus, há aqueles
que de uma maneira, de certa forma, supersticiosa, acham que este salmo há mais poder no Salmo 91 do que em qualquer outro salmo da palavra de Deus, do que qualquer outra porção da Santa Palavra de Deus. Então, queridos, assim como toda a Escritura, como toda a Palavra de Deus, este salmo, ele tem aplicação apenas na vida do servo de Deus que busca refúgio nele. E você sabe quem é o refúgio de Deus? O refúgio de Deus é Jesus. Jesus é o esconderijo do Altíssimo. E quando o salmista, esse salmo é um salmo anônimo, um dos muitos salmos anônimos, alguns atribuem a Davi, mas não há nada certo com relação a isso. O esconderijo de Deus para nós é Jesus. E quando nós aprendemos a nos refugiar em Cristo, as coisas começam a se mover na nossa vida, nós começamos a enxergar a vida de uma perspectiva completamente nova. A partir do momento que Jesus se transforma no nosso esconderijo, no nosso abrigo, no nosso apoio, no nosso baluarte, nós deixamos de confiar naquelas outras coisas todas que nós confiávamos no trato passado. Nós vivemos num mundo de assolações, de assombros e de grandes investidas do adversário, sobretudo contra o povo de Deus. Outro dia uma irmã disse a mim: olha, eu tive um sonho com você e vi uma coisa assim, me perseguindo e tal e tal. Eu digo: essa coisa me persegue desde que eu nasci. Ore por mim. Então, queridos, por isso, mais que em qualquer outro tempo, nós precisamos buscar o Senhor como nosso refúgio, como nossa fortaleza, como consolo presente na nossa tribulação. Está angustiado de espírito? Busque Jesus. Tem sentido muita vontade de chorar? Chore no colo de Jesus. As coisas estão tremendamente difíceis, as portas todas estão fechadas, você acha que não tem saída para a situação. Jesus é a saída, Jesus é a porta. Só Ele pode transformar desgraça em graça. Mas isso não nos isenta de passarmos por aflições, por tribulações, por angústias, por necessidades, porque o próprio Jesus disse: olha, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor, nesse esconderijo, Ele nos habilita a passar, a atravessar, a não permanecer em determinadas situações. Nós passamos, nós atravessamos e saímos lá na frente mais do que vencedor, porque Jesus, além do esconderijo, Ele é a porta, e todo aquele que passar por essa porta passará e achará pastagem em nome de Jesus. Amém? Nós somos frágeis, somos feitos de um barro quebrável, e se o Senhor não estiver ao nosso lado, nós não suportaremos as lutas e demandas da vida. O apóstolo Paulo, numa das suas cartas, ele faz uma referência a um texto tirado dos Salmos também. Ele diz: nós somos entregues à morte o dia todo. A todo momento nos sentimos acuados por uma situação que nos deixa perplexos. Essa semana nós fomos impactados com a notícia da morte de um servo de Deus, assassinado pelo próprio filho. O filho adotivo assassinou os pais. E nós ouvimos aquela notícia e aquilo pegou todo mundo de forma impactante. Aquilo causou uma perplexidade muito grande no nosso meio. Mas eu tenho certeza que mesmo naquela hora, na hora da dor, na hora do assassinato daquele
homem de Deus, o Senhor o tomou para si. Amém. O Senhor de todo jeito nos livra. O salmista Davi, em 2 dos seus salmos, o Salmo 17, versículos 8 e 9, e o Salmo 57, versículo 1, eu transcrevi esses versículos, esses 3 versículos seguidos, diz assim: guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Amém? Então o salmista aqui, quando nós lemos este salmo de uma maneira mais reflexiva, o salmista aqui reflete sobre a sua experiência pessoal de se refugiar em Deus e suas consequências. O que acontece aos que se refugiam em Deus? Deixa eu só dar um esclarecimento. Alguns teólogos acham que este salmo, as situações transcritas no salmo, se referem à travessia do deserto do povo de Deus. De qualquer forma, as situações descritas aqui, elas também apontam para aquelas dificuldades que nós enfrentamos ao atravessar o deserto que é essa vida, rumo à pátria celestial que nos aguarda. Então, o que acontece aos que se refugiam em Deus? Primeira coisa, nós encontramos no versículo 1 e 4, que diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Então, queridos, em primeiro lugar, os que se refugiam em Deus encontram abrigo, encontram força e encontram descanso. Nunca o povo de Deus precisou tanto se aprofundar no conhecimento e no relacionamento íntimo com esse Deus vivo, para que possa experimentar isso. É bom nós nos sentirmos abrigados, é bom quando nós chegamos em casa. Jesus é a nossa casa celestial e nós precisamos nos abrigar nele. Nele nós encontramos força e nós encontramos descanso para nós enfrentarmos as lutas dessa vida, porque não são poucas. Todos os dias nós atravessamos desertos, todos os dias nós enfrentamos uma jornada de dificuldade. Se não for o Senhor que esteja ao nosso lado, como diz o salmista, Israel que o diga, os nossos inimigos já nos teriam engolido vivos. Segundo lugar, os que se refugiam em Deus encontram livramento. Versículos 3, 5 a 7, 10, 11, 14. Eu transcrevi juntos esses versículos e ficou assim o texto: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei.
pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Olha que coisa tremenda, olha que revelação o Senhor traz para nós. E quando aquela notícia veio essa semana a respeito daquele homem de Deus, e eu conversava com o pastor Malta e eu dizia o seguinte: olha, eu tenho a impressão que quando um servo de Deus passa por um momento como aquele homem de Deus passou, acontece o que aconteceu com Estevão, primeiro mártir da igreja, que foi apedrejado de uma forma brutal até a morte. E no meio daquele apedrejamento, ele viu os céus abertos e viu o Senhor face a face. E mesmo ali naquela situação, a gente tem a impressão, quando lê o texto, que Estevão não estava mais nem sentindo as pedradas, porque Estevão nem estava mais ali. Então, uma coisa que eu quero deixar muito bem claro nessa tarde é isso: muitas vezes nós somos assolados, nós enfrentamos situações de violência, mas quando um servo de Deus tem que enfrentar algo assim, ele glorificará o nome do Senhor no meio daquilo ali, e o Senhor o livrará. Você pode dizer: como livrará se ele morreu? Mas a morte para um servo de Deus não é o fim. A morte para o servo de Deus, Paulo disse que estar com Cristo era incomparavelmente melhor. Para o servo de Deus, ainda que ele morra, há esperança. Essa mensagem, ela fere os princípios da teologia da prosperidade. Aquela teologia que estava fora, sendo apregoada, e que não tem produzido crentes com raízes profundas em Jesus. Essa palavra de hoje é o Evangelho de Jesus, é a palavra viva do Senhor. Nós enfrentaremos lutas, nós atravessaremos desertos, nós passaremos por aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e nos habilitou para vencê-lo também. Amém? Terceiro lugar, os que se refugiam em Deus alcançam vitória sobre seus adversários. Versículos 8 e 9. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Aonde você tem se abrigado? Aonde você tem buscado refúgio para suas lutas, para suas dificuldades, para suas angústias? Com quem você tem de quem você tem se acercado nessas horas? Busque a Deus. Faça de Jesus a sua morada, faça de Jesus o seu esconderijo, agarre-se ao Senhor com toda a força do seu coração, faça como Jacó, diga: Senhor, eu não te largarei enquanto o Senhor não me abençoar. E quando eu digo isso, eu digo com temor e tremor. Eu não estou falando de bênçãos materiais, eu não estou falando de bênçãos superficiais, eu estou falando da bênção da presença do Senhor em todas as situações. Amém? Em quarto lugar, os que se refugiam em Deus não tropeçam, não se perdem no caminho. Versículos 11 e 12 diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Os que andam no caminho, os que se acertam do Senhor, os que fazem do Senhor o seu esconderijo, andam com firmeza, não tem medo de tropeços, porque sabem quem crê, sabem quem confiam. Quinto lugar, aos que se refugiam em Deus, Ele concede autoridade. Versículo 13: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Servo de Deus, que anda em intimidade com Deus, que anda em temor,
que coloca um altar no seu coração e entroniza Jesus no centro da sua vida, esse tem autoridade sobre todo o poder do mal e nada absolutamente lhes poderá causar dano. É promessa de Deus. O Senhor disse isso através do evangelista Lucas. Lucas descreve essa fala de Jesus em Lucas 10:19, ele diz: eis que vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada absolutamente vos poderá causar dano. Nossa luta não é contra sangue e carne, nossa luta é contra principados e potestades, nossa luta é contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas o Senhor nos conferiu autoridade para nós nos levantarmos contra essas hostes do mal e guerrear nas regiões celestes e botarmos para correr em nome de Jesus. Amém? Em sexto lugar, os que se refugiam têm as suas orações respondidas no dia da angústia, gozarão da presença de Deus, serão exaltados e livrados no dia do mal. Versículo 15: ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, você que tem buscado refúgio à sombra do Onipotente, o Senhor é aquele que vai livrá-lo e vai restabelecê-lo em honra, vai restabelecê-lo em honra. Essa palavra não é só para os irmãos que estão aqui, mas todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, que essa palavra ela chegue ao seu coração e que ela mude a sua história em nome de Jesus. Amém? A gente tem acompanhado várias histórias, principalmente de várias irmãs que têm passado estreitos, muito estreitos, com maridos incrédulos, e eu quero dizer a você, o Senhor vai lhe dar vitória, e Ele dá vitória de um jeito, ou dá vitória de outro, mas a vitória Ele vai trazer, e vai colocá-la na sua mão, em nome de Jesus. Amém. E em sétimo e último lugar, os que se refugiam em Deus, experimentarão longevidade e salvação, versículo 16, que diz assim: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. É promessa de Deus. Ele está falando não só da longevidade, da longa vida sobre a terra, mas ele diz saciá-lo-ei com longevidade. Isso ultrapassa esta vida. Você vai ter a vida eterna, você tem a sua salvação garantida. Refugie-se no Senhor e Ele será tudo para você. Amém? Então, o que encontramos quando nos refugiamos em Deus? Em primeiro lugar, abrigo, força e descanso. Segundo lugar, livramento. Terceiro lugar, vitória sobre as investidas inimigas. Quarto lugar, um andar firme, equilibrado e sem tropeços. Quinto lugar, autoridade sobre as ações das trevas. Sexto lugar, orações respondidas e presença constante de Deus com você. Em sétimo e último lugar, longevidade e salvação. E eu repito, longevidade aqui não apenas vida longa na terra, mas vida eterna com o Senhor pelos séculos dos séculos. Amém? Amém. Vamos orar uns pelos outros.